Amém, irmãos? Então vamos. Antes de eu começar, né, a gente vai dar uma explicação do que a gente explicou. Ele diz lá em Mateus, né, na primeira lá, que é: aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Então a gente tem que aprender com Jesus, que a nossa maneira de viver é que tem que falar diante do povo. As nossas palavras têm que complementar as nossas vidas. É o que está em 1 Coríntios, quando Paulo exorta, repreende e diz: olha, eu ensino com a minha vida. 1 Coríntios 11, ele diz: olha, eu quero que você se lembre de uma coisa, seja o exemplo dos fiéis. Ele está dizendo, porque eu estou sendo exemplo na sua vida, então eu quero que você me imite. Você vai ter que me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Então ele está ensinando nesse verso o quê? Que nós temos que ser o exemplo para as pessoas. Nós temos que aprender a sermos humildes como Jesus Cristo foi, né? Pode pular, que isso aí já foi explicado na semana passada. 2 Tessalonicenses, é outra palavra, 3,7, diz que, a tônica dessa palavra diz, faça o que estamos fazendo, porque o nosso exemplo de vida mostra quem somos. Ele está dizendo, olha, eu nunca andei com vocês desordenadamente. Olha para a minha vida, vê se em algum momento na minha vida eu andei de uma forma desordeira. Então o que ele está dizendo? Então, se eu não andei de uma forma desordeira, olha para a minha vida, me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Aí ele se cansa de falar para as pessoas olharem para ele. Em Efésios 5:1 ele vai dizer, olha, imite a Deus. Pelo amor de Deus, então você quer imitar, se você é servo do Senhor Jesus, imite a Deus. Em Filipenses 3,17 ele vai dizer também, observe o andar de uma pessoa, né? O exemplo dela, imite. Procure alguém que imite o estilo de vida de Jesus Cristo, que te ensine a andar uma outra milha, que te ensine a dar a outra face, sem murmurar, sem reclamar, e o que? Imite ele. De uma certa forma boa, de uma certa forma espiritual humana, a maioria das pessoas que estão na igreja estão observando mais aqueles que dão mau testemunho do que aqueles que dão bom testemunho. A Bíblia não manda você olhar para aquele que dá mau testemunho. A Bíblia manda você olhar para aquele que dá bom testemunho, e a fé desse você tem que imitar. Amém, irmãos? Então Jesus quer nos ensinar os valores deles e ensinar a vida, né, que ele viveu. Então agora que a gente vai começar a pregação, que é em Lucas, no capítulo 2, verso 7, onde nós vamos trabalhar justamente essa questão do quê? Em Lucas capítulo 2, verso 7, vai dizer, e deu à luz ao seu primogênito. Se é primogênito, significa que tem outros, não é único. Se fosse unigênito, seria único. Por isso que, desculpe os amigos, irmãos católicos, mas a palavra diz primogênito. Primogênito significa primeiro, significa que ele teve outros. Então é o primeiro de Maria, porém não foi o único. Ele é unigênito de Deus, porém é primogênito de Maria, primeiro dela. Envolveu nos panos, deitou numa manjedoura. E eu quero que você marque na sua Bíblia essa parte. A parte B do verso 7 diz, porque não havia lugar para eles na estalagem. Você precisa entender uma coisa. Romanos 8:28 diz que tudo que Deus tem para nós, tudo que acontece na nossa vida é porque tem um propósito. Portas se fecham na minha vida e portas se abram na minha vida porque tem um propósito. Deus não faz nenhum milagre sem que haja um propósito para isso. Vocês estão entendendo ou não? Irmãos, Deus não vai te fazer nenhum milagre na sua vida que não tenha um propósito para engrandecer o nome dEle. Enquanto, se não tiver propósito, você pode orar, você pode participar de campanha, você pode desejar, fazer, ofertar, não vai acontecer, porque não tem propósito. Porque quando o povo saiu do Egito, passou pelo deserto, quando eles passaram o Jordão, cessou de cair o maná, cessou de voar as cordonizas, sabe por quê? Acabou o momento do milagre, agora eles tinham que trabalhar na terra. Então, o milagre só acontece quando tem um propósito. Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo que acontece na minha vida acontece com um propósito. Então, quando você lê que não há lugar para eles na estalagem, saiba que na sua vida também não terá lugares. Deus vai nos ensinar nessa manhã a sermos mais humildes.
Porque a maioria de nós quer o topo, quer estar por cima, mas se esquece que Provérbios 4,18 diz que é de degrau em degrau, que o caminho de uma pessoa, ou o caminhar de uma pessoa que quer andar com Deus, é como o amanhecer, é de degrau em degrau, tem que ir brilhando aos pouquinhos, pouquinho, até ser dia perfeito. Então, tudo que você está passando, se você está passando por um problema, aprenda com esse problema, porque tem um propósito para você estar aí. Você não está simplesmente sendo surrado por Deus. Deus tem um propósito porque as coisas estão acontecendo. Pastor, eu trabalhei, o dinheiro não entrou, tem um propósito. Vai buscar de Deus que tem um propósito para isso. Pastor, eu estou fazendo tanto, eu faço, ninguém reconhece. É propósito de Deus. Deus está te ensinando coisas. Jesus não nasceu numa manjedoura por coincidência, nem por acidente. Ele nasceu lá porque havia um propósito. Maria e José estavam no centro da vontade de Deus. Não é porque eu e você estamos no centro da vontade de Deus que a gente não vai passar por luta, irmãos. Esse é o maior engano que pregam na igreja. Não, vem para Jesus, você não vai ter problema. Você sabe que você tem problema. É ou não é verdade? Não, vem para a igreja que você vai ganhar muito. Não, irmãos, você sabe que primeiro vai perder tudo. Você vai entrar por um caminho estreito, apertado a porta. Vão se levantar contra você, vão te caluniar, vão fazer um monte de coisa. E aí a gente fica perdido, porque, mas cadê a vitória? A vitória está lá, mas eu tenho que chegar até ela. Por isso que ele está dizendo, olha, não é porque ele estava no centro da vontade de Deus, que Deus os privou da manjedoura. Agora você imagina um pai de primeira viagem, pegando, deitando sua mulher, as mães, as moças estão aqui, sabem muito bem o que é isso. Mulher que gosta de coisinha, o homem não liga muito para esse negócio de, como diz os mineiros, né, para esses trenzinhos. O homem não liga muito não, deitou aqui, deitou, se não deitou, deita no outro lado, deita no chão, em qualquer lugar, dorme até sentado de pé, ele não liga para isso não. Mas a mulher liga. A mulher gosta da caminha arrumadinha, as mofadinhas combinando, gosta, não é? Gosta das coisinhas assim certinho, gosta das coisas bem bonitinho, dos trenzinhos pendurados sobre o berço, né? Na cômodazinha tem que pôr assim, você virou o contrário, não, mas está errado. Minha filha, mas elas notam isso. Mas a gente tem que entender, irmãos, que quando há propósito de Deus, você já imaginou um pai de primeira viagem dizer para ela assim, Deus vai nos ajudar? Tem coisa na sua vida que você precisa aprender um princípio espiritual. Se você não for humilde, se você não entender manjedoura, você não sai dela. Você vai sonhar com coisas grandes, porém não desfruta delas. Porque Deus abate sempre o soberbo, mas sempre dará graça a quem é humilde. Uma coisa é sofrer porque temos tomado a decisão certa em Deus. Outra coisa é sofrer por ter escolhido andar segundo os seus próprios erros. Marque esse texto em nome de Jesus na sua Bíblia, 1 Pedro 2, 21 ao 23, se você quiser começar até no 18, ali é muito bom, que você vai entender muita coisa, e 1 Pedro 4, do 12 ao 16, no capítulo 4, sabe o que vai dizer? Vai dizer assim, olha, não tenha problema com isso não, serva a Deus, não vos estranhar esse ardente fogo que está ardendo entre vocês, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Olha aqui para mim, levante a sua cabeça e deixa eu te falar uma coisa. Quem daqui já sentiu essa sensação de que alguma coisa estranha está acontecendo na nossa vida? E não é de bom. Você fala, não, tem alguma coisa de errado, eu estou servindo a Deus, estou fazendo as coisas certas, estou fazendo. Pedro está dizendo isso. Não vos estranhar se alguma coisa estranha estiver acontecendo. Pelo contrário, se você está sofrendo porque você é crente, glorifica a Deus nessa parte. Oh, aleluia! Então a gente entende que o segundo tópico é com Deus você terá que ser humilde. A manjedoura fala de humildade. Quem não passa por ela não sabe o que é ser humilde. Nós temos que aprender a depender de Jesus a 100%. Essa é outra coisa que a igreja não consegue entender. Deus vai pegar a gente, irmãos, e colocar a gente numa situação em que ou nós dependemos a Ele a 100%, ou a gente vive de engano dentro da igreja. Ou nós aprendemos a depender de Deus de manhã, à tarde e à noite, ou então, irmãos,
não vale a pena servir a Deus. Não vale. Sabe por que não vale? Porque quando você depende dele a 100%, você desfruta de tudo de Deus. Por isso que Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 2, vai dizer: vós, filhos, sujeitai aos vossos pais, para que vivas muito tempo na terra. Quando Paulo está dizendo a palavra viva, ele não está falando apenas de viver, porque tem muita gente dentro da igreja que chegou aos 80 anos, mas chegou arrastando a cachorrinha, sofrendo com dores, em peso, enfado e cansaço. Quando Paulo está dizendo a questão de vida, ele está falando de desfrutar. Quando você honra aqueles que estão sobre a tua vida, você não vai passar por desonra, você vai viver muito tempo, mas vai passar desfrutando. Vocês estão entendendo ou não? Isso é que é importante. Quando a Bíblia fala de vida, ele não está falando apenas de viver longos dias, ele está falando de você desfrutar em alegria, desfrutar do alimento, desfrutar de amizade, desfrutar das partes espirituais, desfrutar de tudo que Deus tem para você. Oh, glória a Deus! Então nós precisamos entender a depender de Jesus a 100%. Nós não podemos ter vergonha das coisas humildes, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e aprender a viver a vontade de Deus na sua vida. Então vamos passar agora. Por que desprezamos as coisas humildes? Por que nós desprezamos, irmãos? Por que é que nós não valorizamos aquilo que é simples? Repare que isso é natural nosso, de querer as coisas grandes. Esses dias nós fomos confrontados com uma pessoa, assim: eu não entro em igreja pequena, eu só ando nas grandes catedrais. Eu falei assim: mal sabe ela que para aquela catedral existir, primeiro teve que existir uma capelinha. Porque se não existisse a capelinha, não existiria a catedral, meu irmão. Olha só. Grandes tempestades começam com pequenas brisas. Guarde essa frase. Grandes problemas, como também grandes vitórias, começam com pequenas atitudes. Não pense você que acontecerá grandes coisas na sua vida sem antes acontecer as pequenas. Porque se você não é fiel na pequena, no pouco, nunca será na grande. Deus tem que ensinar a gente assim: olha, seja aqui humilde, me sirva aqui no pequeno, porque quando você chegar lá em cima, quando você estiver lá em cima, sabe o que vai acontecer? Você terá um coração grato, você terá um coração humilde. Quando o dinheiro chegar, quando a fama bater na sua porta, quando todos aplaudirem você, você vai olhar e vai assim: não, eu estou aqui não porque eu sou bom, não, é porque tem um Deus grande na minha vida, que me tirou lá do pó, que me tirou lá do lugar do monturo e me fez assentar nas bênçãos dele. Então a honra não é para mim, a honra é para ele. Glória a Deus. Aí a gente vai entender o porquê que nós desprezamos. Porque não damos valor às pequenas coisas. 2, porque nós nos enganamos sempre com as coisas pequenas e humildes. Quando desprezamos algo por considerá-lo insignificante, não cuidamos disso e desprezamos. Se não cuidamos daquilo que Deus nos deu, certamente, irmãos, há coisas que Deus muda. Realmente há coisas que Deus muda. Cultura, Deus muda. Deus agiu numa cultura diferente da outra. Deus muda a cultura. Uma coisa é o brasileiro adorando a Deus, uma coisa é o africano adorando a Deus, uma coisa é o português adorando a Deus, uma coisa é o assembleano, o pentecostal, o quadrangular, outra coisa é o metodista adorando a Deus. Deus muda, há coisas que Deus muda, mas existem princípios que Deus jamais mudará. Princípio Deus não muda. Honrar pai e mãe, honrar liderança, honrar mulher, honrar marido, Deus não vai mudar. Princípio Deus não muda. Se Deus colocou como princípio que o humilde, que Deus andou com humildade, então todo servo desse Deus terá que ser humilde para poder alcançar as grandezas. Deus não vai mudar isso. Então é por isso que nós estamos fazendo essa bateria de ensino, para que as pessoas entendam princípios. Porque tem gente que acha que Deus é Deus menino,
ou então que Deus é comparsa dos erros dele, que só porque ele errou vai meter um pano em cima. Não, afinal de contas meu pai é, então se meu pai é, também sou, Deus vai me abençoar. Deus abençoou meu pai de uma maneira tão grande, vai me abençoar. Não vai não, irmão. Não vai não. Ou nós entramos pelo caminho da obediência, ou nós entramos pelo caminho da desobediência. Se entramos pelo caminho da obediência, as bênçãos do Senhor nos acham e nos alcançam. Se entramos pelo caminho da desobediência, as maldições e a ira de Deus se levantará contra a nossa vida e pronto, acabou. Pode dar uma glória a Deus por isso? Então, por que ele está dizendo? Certamente nós perdemos tudo aquilo que nós cuidamos. Nós já explicamos isso e eu vou voltar a explicar. Tudo aquilo que você não honra, você não cuida. Tudo que você não cuida, você perde. Você não valoriza, se não valoriza, você perde. Se você reconhece que casamento é uma coisa sagrada, você honra o casamento. Honrando o casamento, você cuida do casamento. Cuidando do casamento, isso acontece, você desfruta do casamento. Desfrutando do casamento, você desfruta e você honra e você celebra tudo que o casamento tem. Agora, quando você não reconhece, meu irmão, você vai perder. Porque tudo aquilo que nós reconhecemos, Deus valoriza e Ele nos dá na nossa mão e nos fortalece ali. Tudo, reconheceu que Deus é Senhor, reconheceu que Deus é poderoso na sua vida, reconheceu, então você cuida da santidade, cuida da fé, cuida do compromisso, cuidando de tudo isso, você desfruta de todas elas. Vir na igreja não é um peso, vir na igreja não tem nada, fazer as coisas para Deus não tem nada pesado, você recita a palavra do Senhor claramente dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas para mim é muito mais precioso estar um dia na sua casa do que 1000 fora dela. Sabe por quê? Ele reconhece quem é Deus, ele reconhece as coisas de Deus. Oh, aleluia. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que eu cuido, eu desfruto. Estão se entendendo ou não? Então vamos lá. Agora nós vamos entender que Filipenses 2:3 diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se você puder marcar na sua Bíblia, marque. Se você não está sem Bíblia, force a sua mente e guarde esse verso para o resto da sua vida. Provérbios 15:33, a parte B. Ele vai dizer, lembre-se de uma coisa, que à frente da honra irá algo. Você nunca poderá ser honrado se na tua frente não for a humildade, porque à frente da honra vai a humildade. Todos nós queremos crescer, todos nós queremos progredir, todos nós queremos prosperar. A prosperidade não chega se a humildade não estiver à sua frente. Você não poderá crescer se antes a humildade não for à frente da sua vida. Então à frente da honra vai a humildade. A Bíblia enfatiza como Deus dá importância às coisas pequenas. Nós já pregamos várias vezes isso. Davi venceu o gigante Golias com uma pequena pedra. É o que está lá em 1 Samuel 17, 40, 48, 49. Se você quiser marcar, marque esses textos que é muito importante. Sansão matou 1000 filisteus com uma pequena queixada de jumento. É o que está em Juízes 15, 14, 17. Esaú fez uma das maiores besteiras bíblicas, trocou o seu direito de primogenitura por um pequeno prato de lentilha. Não vou pregar sobre isso, que de desgraça já basta o que a gente passa, né, irmão? Vamos falar de bênção, né? Hebreus 12, 16 é que está lá. Jesus nasceu aonde? Numa pequena aldeia. Mateus 2,6 fala assim, tu, Belém, não penses que você é menor das cidades da Judéia, não, de Judá, tu és grande, porque de ti, pequena Belém, sairá o Salvador. Deixa eu falar uma coisa para você aí no Espírito. Você que se acha pequeno, você que se acha inferior, não se preocupa não, de ti vai sair grandes vitórias.
De ti saem grandes coisas, de ti sai Deus, o Deus Todo-Poderoso faz fluir da sua vida grandes ideias, grandes projetos, grandes bênçãos, sai dentro de ti. Não pense tu, Belém, que é pequena, porque Deus não está olhando para você como você se vê, Deus está olhando a grandeza que está dentro de ti. E se você tem Deus, meu irmão, você pode ser pequeno em estatura, pequeno em dinheiro, pequeno em ações, mas quando Deus olha para você e fala, tu é grande diante da minha presença. Aleluia! Oh glória! Outro verso terrível que eu não sei porque que está na Bíblia. As pequenas raposas são as responsáveis pela destruição da vinha. Cantares 2,15. Minha esposa sempre, a pastora sempre diz algo para mim. Não é tronco que derruba homem, é garrancho. Sabe o que nos derruba, irmãos? Não são os grandes problemas, não. Tem gente aqui que, frente a grandes adversidades, tira uma fé tremenda e vence. O problema são as pequenas. Nas pequenas cede. Quem te derruba não são as coisas grandes, são as pequenas. Então, preste atenção nas coisas pequenas. Porque em Cantares está dizendo, olha, apanhe as raposas. Cuidado com os problemas grandes. Mas não se esqueça das raposinhas. Porque são elas que destroem a sua vida. Não são as coisas grandes que te destroem, irmãos. Um casamento não termina de uma hora para outra. Tem que ter muita coisinha pequenininha para acontecer. Ninguém dorme crente fervoroso hoje e acorda desviado amanhã. É um processo. Não está entendendo? Então, nessa manhã, creia nisso, apanha as raposas, mas apanha as raposinhas. Aquilo que a gente olha assim, não, isso não tem importância sim, irmãos. Não é porque tem uma cobrinha pequenininha que ela é bonitinha, todo filhote é bonitinho, até cobra, viu? Pequenininha é bonitinho. O problema é quando cresce. Eu aprendi uma coisa com um pastor no Brasil, ele disse, eu nunca mais esqueci isso. Não alimente cobras. Um dia você vira o alimento dela. Não fica alimento pecadinho, pequenininho, não, isso não tem importância, não tem importância. Cuidado. Isso vai minando você. Vai quebrando você. Lá me veio agora na mente, eu vou falar isso para vocês. Quem daqui já ouviu falar de um pássaro chamado chupim? Quem aqui já ouviu falar desse pássaro? Chupim. Chupim é um pássaro que ele entra no ninho do outro, mata os seus filhotes, joga os ovos, coloca o ovo dele lá e sai. Para que outro pássaro choque. E aí depois que choca, o que acontece? Cresce aquele filhote e ele fica crescendo. Isso acontece muito com os pardais. O chupim é muito maior do que o pardal. O que acontece? Ele vai no ninho do pardal, faz lá, mata os filhotes de pardal, põe o ovo dele e deixa. O filhote de chupim cresce, é alimentado pelo pardal, é sustentado pelo pardal, é cuidado pelo pardal, só que ele vai crescendo. Quando ele cresce, sabe o que ele faz? Ele mata o pardal. Cuidado com o chupim na sua vida. Cuidado com aquilo que vem na sua vida. Cuidado, irmãos. Ah, não, mas é bonitinho. É bonitinho agora. Deixa crescer para você ver. Cuidado com as pequenas coisas. Porque a pequena coisa vai crescer. Jesus comparou o reino de Deus com uma semente de mostarda. Mateus 13:31. Um grão de mostarda, cuja semente é muito miúda, pode remover montanhas. Nunca despreze o poder de uma semente. Por isso que a palavra de Deus é chamada de semente, irmãos. Pode estar com o coração duro aqui nessa manhã, pode aqui não estar dando ouvido para o que eu estou falando, não tem problema não. Eu aprendi a não pregar mais para o boneco, não pregar mais para o homem, eu estou pregando para o Espírito nessa manhã. E quando eu prego aqui, irmãos, eu sei que essa palavra vai entrar, vai chegar uma hora na sua vida em que essa semente que foi lançada no teu coração vai encontrar um terreno fértil dentro de você, uma situação fértil. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer você lembrar. Sabe o que acontece com essa semente? Ela rompe, porque para que se cumpra essa palavra que diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha.
E uma semente consegue destruir um solo 1000 vezes mais duro do que ela. Então não menospreze o poder de uma semente. A gente fala, pequenininho. Fulano, você não tem valor algum. Você não sabe o que Deus vai fazer, irmãos. Né? A grandeza não está no tamanho de algo, mas sim na sua potencialidade. Deus não está olhando pela sua estatura. Deus está olhando o que é que você tem dentro. Qual o potencial que você tem. O que você pode fazer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso que nós precisamos entender. Pare, tire os seus olhos dos holofotes. Tire os seus olhos das grandes coisas. Foca nas pequenininhas. Foca aí nas pequenininhas, porque Deus vai estar lá. Deus vai estar lá nas humildes. Jesus não quis ir para a festa dos fariseus. Sabe qual era as festas? A festa que estava tendo era a maior festa da época de Jesus na época. Ele não quis ir na festa. Ele foi para onde? Para o tanque de Betesda. Ninguém imaginava que Deus ia estar no tanque de Betesda. Todos lá festejando, Deus, 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 Deus. E Deus não estava na festa. Deus estava dentro do tanque. Muitas vezes, eu vou no congresso, eu vou na festa, vamos fazer ajuntamento dos crentes. É perigoso, irmãos, Deus não está lá. Porque onde há hipocrisia, onde há engrandecimento do homem, Deus não está. Deus está no meio dos humildes, Deus está no meio dos necessitados, Deus está naqueles que necessitam de uma palavra, Deus está no meio do problema, lembre-se disso. E Jesus não quis ir na festa dos fariseus, antes foi a um tanque, com doentes, com enfermos, com abandonados. Então quando Deus não estiver, quando você estiver passando por um problema, sabe que é esse o lugar onde Deus quer estar. Aí você vai entender porque que o Salmo 91, verso 15 vai dizer: estarei com ele no dia da festa, no dia da comemoração. Não é o que está escrito aí, é? O que está escrito aí, irmãos? Procurei. Estarei com ele no dia da angústia. Livrar-o-ei e glorificarei, e ele me exaltará. Sabe onde Deus está? Sabe aquele problema que você está passando? Sabe aquela luta que você está enfrentando? Deus está lá. Deus está lá, te esperando lá, para que você possa ser vitorioso lá. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Devemos mudar a nossa forma de ver as coisas. Não vivemos por vista, mas sim por fé. 2 Coríntios 5:7. Embora pareça uma estupidez pregar isso, irmãos, mas tem gente aqui dentro, nessa sala, que ainda não entendeu esse verso. Deus criou você não pelaquilo que você vê. Deus te criou pelaquilo que você crê. Porque Deus é fé. Deus é fé. E por Ele ser fé, Ele nos cria com a mesma intensidade, com a mesma essência dEle. Qual? A fé. Deus não vive pelaquilo que Ele vê. Você já imaginou se Deus olhasse para nós e nos julgasse pelaquilo que Ele vê? Você já imaginou se Deus olhasse para nós segundo os nossos pecados? Porque todos nós aqui pecamos e carecemos da graça de Deus. Deus não está olhando assim. Deus olha segundo a fé que Ele tem em si mesmo, de saber que um dia nós vamos mudar e um dia Ele vai nos ver lá transformados. É isso que Ele vê. Ele olha para nós, Ele não nos vê caído, Ele nos vê de pé, trabalhando, fazendo, honrando, transformando. Por isso que Deus é fé. Por isso que Ele diz assim, você não vive pelaquilo que você vê, seu maior inimigo são seus olhos. E Ele diz, olha aqui João 6:9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso é para tantos? Ou traduzindo, para que isso serve? São 5.000 homens, fora mulheres, fora filhos.
E tem aí um menininho, um menino. Olha só como é que os discípulos disseram para Jesus. Porque se você pegar os textos, você vai ver que Jesus fez aquilo para experimentá-los. Deus está te experimentando. Deus vira para mim, para você e dá a mesma palavra assim, dê voz de comer. Deus chega no seu problema e fala, resolva. Deus vira para você e para mim e diz assim, faça, resolva. Aí a gente dá mesmo, mas o que eu tenho não dá para resolver. Repare como Filipe, conhecendo quem era Jesus, vendo os milagres que ele fez, vira para Jesus e diz, tem um menino, e na mão dele só tem 5 pães e 2 peixinhos, para que isso não serve? Porque desprezou o dia das pequenas coisas. Repete comigo, Zacarias 4:10. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, você despreza? Porque Zacarias diz, quem vai desprezar o dia das pequenas coisas? Chega aquela coisa humilde, isso eu não quero não. Não, isso aí não. Irmão, vim te trazer uma oferta. Uma vez eu estava no Brasil, aconteceu isso. Eu precisando pagar um monte de conta, eu precisando pagar um monte de situação. Veio o irmão e falou assim, Deus mandou te entregar uma oferta. Eu falei assim, glória a Deus, Deus proveu. Quando eu olho, uma nota de R$2. Eu olhei por irmão assim, olhei, pensei, repensei, olhei, pensei, e falei assim, obrigado irmão, Deus abençoe. Coloquei no bolso, R$2. Precisando pagar quase 600, 700, quase R$1.000 de conta, e vem R$2, e ainda fala que Deus que mandou. Já aconteceu essas coisas com você? O nego vem com um sapato feio que você não gosta, para você. Não quero não, irmão, não uso isso aí não. É Deus te testando. Aquele prato humilde, o irmão faz com todo carinho para você, o irmão está aí, não, irmão, não vou querer isso não gosto disso não. Não aceito isso não. Uma vez eu estava conversando com um missionário, eu estava em São Paulo e ele foi me dar uma calça jeans. Eu olhei e falei assim, não, irmão, não precisa não, tal. Eu falei, não, irmão, aceita. O irmão estava passando por um problema, ele estava passando por luta, ele foi lá no shopping e comprou uma calça da Levi's para mim, Dali, lembra-te hoje, Dali. Cara, que só a gota, como diz lá no Nordeste, me traz. Na hora que o irmão veio trazer para mim, eu falei assim, meu irmão, que isso? Você é missionário também, não precisava gastar tudo isso não, teu servo não precisa disso não. Ele falou assim, irmão, aprenda uma coisa. Eu estava no Peru, servindo no Peru, e veio um irmão pobre ofertar um dinheiro para nós, por conhecer a situação do irmão. Sabe o que eu fiz? Eu desprezei, juntamente com o missionário, nós desprezamos a oferta do irmão. Eu falei assim, não, irmão, não precisa. Fizemos o irmão voltar com a oferta, porque a gente achava que ele precisava muito mais do que a gente. Sabe o que aconteceu? Esse irmão saiu pela porta, foi em todo o vilarejo dizer que nós éramos arrogantes, prepotentes, que não aceitávamos oferta. E sabe o que aconteceu? A missão teve que fechar por causa do nosso erro. Então aprenda a receber, ainda que seja humilde. Depois daquilo, foi assim, então, todo assim, embora, pode me dar, irmão. É para mim, então daí. Glória a Deus. Então, se alguém for te dar um presente, dá glória a Deus, sirva. Viu, irmão? Aprenda isso. Não faça, pelo amor de Deus, que nem o discípulo. Para que isso vai me servir? Vai perguntar para Deus. Para que isso vai me servir? Vai buscar no Senhor o porquê que aquilo vai ser, qual o propósito daquilo. Marcos 5:35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais das sinagogas, a quem disseram, a tua filha já está morta, para de enfadar o mestre. Você conhece a história de Jairo, a filha de Jairo, a mulher, não sei por que aparece aquela mulher no meio do caminho, coisa horrível, é isso que acontece, né? Deus está no propósito na sua vida, chega uma pessoa no meio, ganha a bênção primeiro que você, aí Jesus fica dando testemunho, pregando, você fica, como é que é aí eu?
A mulher lá desfrutando da bênção e você está preocupado. Vamos, Jesus, vamos, Jesus, vamos. Aí de repente chega a turma, né? Sempre tem. Você tem, viu? Eu tenho. A turma do desânimo. Não adianta você orar, não adianta você fazer, não adianta você buscar, já morreu. Não adianta você estar aí buscando, ofertando, não adianta, já acabou. Não acabou coisa nenhuma, você ainda respira? Você está respirando, cutuca a pessoa que está falando assim, você ainda está respirando? Meu irmão, se você ainda está respirando, deixa eu te dar uma palavra, a mesma palavra que Jesus, olhando para aquela situação, virou para Jairo e falou assim: olha, vou te dizer uma coisa, creia somente, e não temas essas vozes. Quando alguém vier te dar uma palavra de desânimo, creia na palavra de Deus e não na palavra de gente pessimista, de gente que não consegue vencer, gente que está caída e quer te derrubar. Não quer não, porque nós começamos esse ano dizendo: quer ser vitorioso? Tape o ouvido para o pessimista, porque o ano de 2012 não acabou e você ainda tem que desfrutar de bênção. Glória a Deus. Pula aí, vamos lá. Outro texto, João 11:32, é bem conhecido, quando Maria chega para Jesus e lança aos seus pés dele. Já tinha sido Marta, ele ficou indignado com aquilo. Ó, chama sua irmã aí, porque eu estou vendo que você não tem fé. Chega Maria, faz a mesma coisa. Discipulado muito bem tratado do lado errado. Chegou e disse as mesmas palavras. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão já não teria morrido. Olha, essa é a pior. Mateus 13, 55, 58. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha, para quem não lembrava que Jesus tinha irmãos, aí, ó. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. E Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, em algumas traduções diz milagres, por causa da incredulidade deles. Mas ele é o quê? Carpinteiro? Ah, o quê? Ministério pequenininho assim? O quê? Culto de quinta-feira, só vem 2, 3 gato pingato. Cuide de sexta-feira, vem para a gente. Deus não vai fazer. Você tá perdido, meu filho. Desprezaram. Repare que como é que você... Imagina, Jesus está aqui, o Deus Todo-Poderoso encarnado está ali, doido para fazer milagre. Aí tem gente no nosso meio olhando e falando assim: não vai sair nada daí. Tem gente que olha para a sua vida e diz: não vai sair nada de bom daí. Tem gente olhando para a sua situação e dizendo: não vai sair nada de bom daí. Tem gente olhando para nós dizendo: não, ali não vai crescer não. Conte os dias. Porque Deus está no meio de nós. Deus está no meio da sua vida. Deus está no meio da sua família. Minha irmã, meu irmão, Deus está com você. Se você está fiel com Ele, não se preocupa não. Estão desprezando, estão se escandalizando, dizendo: não vai fazer nada não. Conte os dias para você ver a grandeza do Senhor. Conte os dias para a pessoa falar assim: olha lá, ó. Olha lá, eu desprezei e Ele ressuscitou. Eu desprezei e Ele alimentou. Eu desprezei e Ele fez. Olha, até andar sobre as águas andou. Oh, aleluia! Incline a sua cabeça, feche seus olhos, levante a sua mão, que Deus quer que eu ore nesse momento. Senhor, há pessoas nesse momento, Senhor Deus, estão passando por desonra, por incredulidade, estão passando por lutas, mas nessa hora eu peço a tua graça. Deus, estão desprezando a situação, estão desprezando a sua pequenez, mas sabe que o Senhor é Deus de humilde, Senhor, e Deus dos pequenos. E eu peço essa oração nessa hora, que o Senhor renove a força dessa pessoa que está aqui dentro, Senhor Deus, precisando, ele seja fortalecido nessa hora, em nome de Jesus. Você que tem um coração pequeno diante de Deus,
Deus, pode começar a glorificar, porque Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar. Nesse exato momento, o Deus que eles desprezam está neste lugar e dentro do teu coração te abençoando. E se você crê, dê um glória a Deus fervoroso e põe o diabo para correr neste lugar. Oh, Ramanda Xarabás. Glória a Deus. Como Deus vê as coisas humildes. Como é que Ele vê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Deus encarnado, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do cosmo, aquele que nos oceanos encheu com a concha das suas mãos, mede o cosmo com a palma da sua mão. Esse Deus diz: eu sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para vossas almas. Zacarias 9:9 e Mateus 21 é uma coisa que me faz confusão com os pregadores de hoje, com os pastores de hoje, com aquela glória toda do Vaticano, me faz totalmente contrário. Como é que pode alguém dizer que é vigário? Como é que pode alguém dizer que é mensageiro de Deus? Está sentado sobre um trono de ouro, está segurando um cetro de ouro, suas vestes são de linhos e de ouro, anda com seguranças e carros blindados, e o meu Senhor e o teu Senhor veio montado sobre um jumentinho. Ele era justo, ele era pobre, montado sobre um jumentinho. Como é que pode aquele que diz ser servo de um Deus que é humilde, querer grandeza? Pastor, quer dizer então que eu não posso ficar rico? Pode, desde que essa riqueza sirva ao seu Deus. Pastor, eu posso ser milionário? Pode, desde que Ele não seja o seu Deus, as riquezas, e sim Jesus Cristo, porque o seu Deus, Ele era justo, Ele era humilde, e Ele era pobre. Mas deixai, Sofonias, olha o que ele diz: mas eu vou deixar no meio de ti, sabe o quê? Um povo humilde. E agora, como é que a gente fica nessa? Eu vou deixar no meio, no meu povo, um povo humilde e pobre, mas eles confiam nesse Deus. Irmãos, tem igreja se formando só com empresários, só com gente rica, e se esquece que igreja que cresce é igreja de pobre, porque o pobre é muito mais fiel do que o rico, porque o rico ganha milhões, e de vez ele dá o dízimo daquilo que ele ganha, ele dá uma parte, ainda que seja muito, mas é uma parte. Se é uma parte, é infiel. Deus está olhando para nós, Deus está olhando para nós e dizendo assim: olha, seja pobre, seja humilde, porque na sua pobreza eu vou te enriquecer, na sua humildade eu vou te engrandecer. Você tem que entender que a maior riqueza que você possa ter não são bens materiais. A maior riqueza que você pode ter, meu irmão, minha irmã, não é você ter dinheiro na conta. Isso não é riqueza, isso não é riqueza. Riqueza é você olhar no espelho e ser reconhecido como uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Riqueza é você olhar e ver os seus filhos dizendo: meu pai, minha mãe, aí ó, gente de honra, trabalhador está aqui, ó, meu pai, ó, minha mãe, ó. Riqueza é você ter orgulho de olhar assim e não ver uma pessoa desonesta. Nessa riqueza Deus te acrescenta bens materiais, porque bens materiais é uma consequência de um bom caráter. Estava falando com uma pessoa, seja um irmão que vem aqui, um paquistanês, ele trabalhou com um dos homens mais ricos de Dubai. Ele alimenta, só no emprego dele, 3.000 pessoas. Sabe o que ele tem que comer? Ele tem um problema no estômago, onde ele tem que fazer um batido de ervas amargas, onde o cheiro parece um esgoto. A comida, ele falou assim: meu patrão alimentava 3.000 pessoas com o melhor que tinha na terra, mas ele era completamente infeliz, porque a única coisa que ele conseguia se alimentar era um batido de ervas amargas. De que adianta a riqueza? De que adianta os jatos? De que adianta a fama? De que adianta morar num dos prédios mais caros de Dubai,
Se quando ele olhar para um prato de comida, ele não pode desfrutar do que você desfruta? Do que adianta ter isso e aquilo e não poder desfrutar? Eu estava falando assim, sabe, irmãos, a gente é ingrato. Muitos de nós não oram nem mais para comer. Não agradecemos nenhum alimento que vem sobre a nossa mesa. Deus quer que você comece a agradecer. Dá graça a Deus pela comida simples. Dá graça a Deus pelo ovo frito. Porque se você quer picanha, dá graças a Deus pelo aquilo que é simples. Porque aquilo que é bom vai vir. Porque Deus cuida daquele que é grato. Ele cuida. Tem gente aqui que sabe muito bem o que eu estou falando. Está passando por luta. Está passando por dificuldade. Mas na mesa come do melhor. Oh, aleluia! Mas vamos trabalhar aqui para a gente terminar. A oferta de Gideão, Juízes 6, verso 15, verso 19. Gideão olha para o anjo, chega assim: varão valoroso, você livrará o meu povo dos medianitas. Ele virou para o anjo e disse: quem sou eu? Eu sou o mais pequeno da minha casa e a minha família é a mais pobre. O anjo virou e falou assim: não. Você é o meu escolhido. E você vai libertar o meu povo. Por causa dessa visão pessimista dele, que muitos aqui têm, Gideão passou o capítulo 6 fazendo uma coisa que eu acho ridícula. Testando Deus. E é possível que muitos de nós estão fazendo a mesma coisa. Mas você não tem que testar Deus. As provas de Gideão mostram que ele era incrédulo. Não tenha Gideão como um líder fantástico, não, porque se não fosse a vitória dos 300, a vida dele se resumiria em um crente oscilante. Porque o capítulo 6, você vê que ele está em dúvida, toda hora ele está em dúvida, toda hora ele está pensando: será que é Deus mesmo? Será que não é? Será que é Deus mesmo? Não, irmão, não tem isso não. Olha só o que nós temos que aprender. A gente tem que olhar, tudo bem, ele era humilde, ele é pequeno, ele reconheceu isso, mas isso não tem que ser uma estimativa em cima da minha vida em que eu não possa crescer. Porque Deus vê ele de uma forma, fala: não, você é o meu escolhido. Ele: não, eu não. Manda qualquer um, menos eu. E aí o que acontece? A gente aprende que ele vai ofertar algo para Deus segundo a sua própria identidade. O que ele oferta? Ele falou assim: tá bem, você vai me ajudar? Tá. Então deixa eu te ofertar uma coisa, tá bem. Ele oferta um carneiro, ele oferta outras coisas, mas ele traz uma eifa de farinha. Você não entendeu? Eu vou explicar. Ele chega e apresenta um bocadinho de farinha. Você sabe o que significa isso? Humildade. Olha, eu estou ofertando o que eu tenho, é de coração. Aí você entende a oferta da viúva. A oferta da viúva não foi pouco não, irmãos. Vamos tirar da cabeça que a oferta da viúva foi pouco, porque não foi pouco não, ela deu tudo que tinha. Se ela tivesse 2.000, 3.000, 4, 5.000 denários, ela daria os 4, 5.000, 5.000 denários. Ela deu tudo o que tinha. A oferta dela não foi pouca não, ela deu tudo, é o que diz na Bíblia, tudo que ela tinha. Gideão vem e oferta um bocadinho. Mas aquele bocadinho, sabe o que Deus fez? Deus pegou e falou assim: eu aceito sua oferta e estou te dando a vitória. Tudo que você traz de coração, ainda que seja pouco, meu irmão, Deus aceita e te concede a vitória. Tudo que é feito de amor, tudo feito de gratidão, por os mais simples gestos que você possa fazer, se é de coração, Deus aceita e Ele concede a vitória. O bolo pequeno do profeta e um grande milagre acontecendo. 1 Reis, não está lá, mas é 1 Reis capítulo 17, verso 8 ao 13. O que acontece? Elias vai para a casa de uma mulher, numa terra distante. Chegou lá, bate na porta da irmã. A irmã abre, fala assim: olha, o senhor mandou vir aqui. É o seguinte, faz para mim um bolo. Se Elias fosse pastor nessa geração de hoje, ele tinha problema no YouTube, ele ia ter problema na internet.
E pastor Elias, ele rouba os irmãos, porque ele pediu primeiro para ele. Ia ter problema, um dia a gente vai pregar sobre isso. Ele ia ter problema nos dias de hoje. Aí a mulher vira e fala: olha, meu senhor, tua serva não tem nada. O que a tua serva tem é só um bocadinho, uma botija com farinha e um cântaro, um jarro com um bocadinho de azeite. O profeta olha para ela e diz: faça o bolo para mim. Você vai fazer um bolo para mim. Você vai fazer depois um bolo para você e para o seu filho, porque a farinha da panela não vai faltar. E o azeite da botija nunca cessará. Irmão, sabe o que significa isso? Tem dois valores espirituais na minha vida e na sua. Quando você tem seu coração para Deus e você oferta as coisas primeiro para Deus, quando Deus não é uma opção na sua vida, e sim prioridade. Quando Deus é prioridade na sua vida, Deus sustenta você no material da farinha, e Deus derrama todo dia o espiritual sobre a tua cabeça, para que se cumpra Eclesiastes capítulo 9, que diz: seja em todo dia alva as suas vestes, e nunca vai faltar o azeite sobre a tua cabeça. A farinha simboliza o material, e o azeite simboliza o espiritual de Deus, o Espírito de Deus descendo todo dia. Você tem coincidência de que Deus está com você ali, você traz, você prepara um pouquinho, multiplica, você prepara um pouquinho e multiplica. Sabe por quê? Na minha casa, em 16 anos servindo ao Senhor, eu posso dizer, a farinha nunca acabou, e o azeite jamais cessou na minha casa. E quem concorda comigo, dá um glória a Deus. Oh, na sua casa não falta. Levante a mão, irmão, vamos orar a Deus, vai. Deus, na minha casa não vai faltar farinha não. Diga aí para Deus: na minha casa não falta farinha, na minha cabeça não falta a presença do teu Espírito, na minha vida tem a provisão do Senhor, tanto no material como no espiritual. Na minha família eu vejo a glória de Deus, tanto no material como no espiritual. O Senhor cuida das minhas finanças, mas cuida da minha vida, da minha adoração. Oh Senhor, eu te oferto um material, e o Senhor aceita o meu espiritual. O Senhor é Deus nessa manhã. Recebe o óleo, recebe esse óleo precioso sobre a sua cabeça, meu irmão. Recebe, creia, tenha Deus como prioridade e não por opção, porque nessa manhã Deus quer mudar a sua história. Aleluia. Uma das histórias que mais me impressiona é essa: uma pequena nuvem de esperança e uma grande chuva de bênção. 1 Reis, capítulo 18. O país está em crise, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Muita gente abandonando o barco da fé. Elias, no meio de tudo isso, passando por todas as situações, vence uma grande batalha no Carmelo, passa por uma crise pessoal. Tem tudo ali naquele contexto, tudo que a gente está vivendo hoje. O presidente é completamente incrédulo, desviado, só faz asneira, levou o povo para uma crise. E aí, por causa dessa crise, Deus levantou um homem e disse: não vai chover. 3 anos e meio não choveu, daí aconteceu tudo isso. O profeta se encontra justamente com esse mesmo líder e fala: olha, você é um perturbador. Ou melhor, o rei virou para ele e disse: tu és o perturbador de Israel. Você, perturbador é você que está fora da presença de Deus. Eu sou aquele que faz a vontade dele. Aí o que faz? Ele vira e fala: o que vai acontecer? Se você pega a partir do verso, no capítulo 18, né? No capítulo 18, no verso 41, diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu, comeu e bebeu, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou na terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu liderado, ao moço: sobe agora para a banda do mar, sobe e olha. E ele subiu e olhou e desceu. Quando ele desceu, ele virou para o profeta e disse: profeta, não aconteceu nada.
profeta falou assim, então sobe de novo. Eu trabalho duas coisas, trânsito de honra aqui e obediência. Porque na primeira vez que ele subiu, ele pode ter subido com aquele pique todo, como a gente faz sempre no começo, né? Entra na igreja, é aquele trator, no meio do caminho para. Ele não, ele foi, desceu para subir, sobe. Subiu, olhou, desceu. Não tem nada. O que eu faço agora? Sobe de novo, porque eu vou ficar orando. Entenda uma coisa. Enquanto aquele que está na frente está orando, você executa. Sabe por que a gente aumentou a oração na igreja? Porque nós queremos ver você crescer. Eu estou mais preocupado em eu diminuir para que você cresça, do que eu crescer para que você diminua. Enquanto ele está orando, o menino está se exercitando. Tenta mais uma vez. Voltou? Não. Não aconteceu nada? Sobe de novo, filho. Vamos dizer que cada subida dessa fosse 1 quilômetro. O que eu preciso conferir, que eu acho que é até mais. 7 vezes são 7 quilômetros. Com a descida, são 14. 14 quilômetros subindo e descendo. 7 vezes. Só que na 7ª vez, ele diz algo para o profeta. Mas eu fico imaginando se ele não era brasileiro, esse menino. Você imaginou se ele fosse carioca? Você imaginou se ele era carioca? Aí, esse pastor está de caô comigo. Aí, que nada, eu vou subir lá em cima, vou jogar uma ideia, e aí ele vai ver, está de caô comigo. E se ele fosse paulista? Aí, truta, dá licença, meu. O cara tá me fazendo de palhaço, cara. Tá fazendo eu subir 2 vezes, 3 vezes, subindo, descendo. A calé, meu. Vou pegar esse otário, esse Jão. Já imaginou se ele fosse? Português. Cigano. Não vou nem falar dos mineiros, porque, né? Você já imaginou? Ele deve ter olhado e falado assim, o quê, maluco? Se eu disser para ele que eu não estou vendo nada, ele vai mandar eu subir de novo. Então deixa eu pensar rápido, deixa eu olhar direito. Deixa eu ver se não tem nada mesmo. E se ele não viu isso, mas creu que viu? Porque, irmão, você vai me desculpar, porque malandragem não vem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, não, nem do Brasil, viu? Malandragem vem, ó. Ele deve ter chegado e falado assim, e agora que você viu? Agora eu vi. Você está vendo alguma coisa de Deus na sua vida ou não? Toda vez que você pedir oração para mim, e eu estiver orando, e eu perguntar para você, como é que está lá, irmãos? Pastor, ainda está na mesa. Então volta lá. Porque eu vou voltar a orar. Enquanto você não vê alguma coisa lá, eu não vou parar de orar. Então você tem que entender também, irmãos. Aí as pessoas não entendem. Poxa, o pastor só ora. Mas você virou para mim e disse que não viu nada. Você não viu nada, volta. Volta lá. Olha o que ele está dizendo. O que você viu dessa vez? Bem, eu vi uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele levantou e falou assim, tá bem, agora então você corre porque vai chover. Você sabe o que isso significa? Irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra, fiquei meditando nela. E Deus começou a abrir os meus olhos. Sabe o que Deus começou a falar para mim? O profeta esperava uma palavra de fé. Ele esperava, mesmo que ele não estivesse vendo, se ele chegasse na primeira e dissesse, eu vi o que você está vendo, ele falou, então pode ir que já veio a chuva, porque ele já tinha dado a palavra, ele já virou para Acabe e falou assim, vai ter abundante chuva, pode correr porque vai ter abundante chuva.
Aí ele foi testar o coração do liderado. Sobe aí, filho. Vamos ver se você tem a mesma fé comigo. Na primeira ele não teve. Na segunda ele não teve. Na terceira ele também não teve. Precisou subir 7 vezes para chegar e falar, ainda com aquele negócio de desprezo. Ah, eu vejo uma pequena. Ele levantou e disse, você vê uma pequena? Você vê pequeno, mas eu vejo grande. Pode correr. O que é que está pequeno na tua vida? O que você tem hoje? Eu tenho uma pequena oferta. Eu tenho uma pequena fé, pastor. Pastor, eu nem fé tenho para crer nisso. Se você não tem fé, você está firmado em Romanos capítulo 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você diz para mim que não tem fé, é porque você não tem palavra ainda que gerou fé dentro do teu coração. Então, como você está quase 1 hora ouvindo eu pregar para você, significa que você passou 1 hora ouvindo a palavra de Deus. E eu tenho convicção que essa palavra gerou dentro do teu coração fé para que um grande milagre possa acontecer nessa hora. Você só precisa crer. Você só precisa crer. O que é que você está vendo? Porque o teu pastor, os seus pastores estão orando. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Pastor, eu não vejo nada. Então volta lá para a tua casa, volta lá no seu trabalho, volta a olhar para o seu multibanco, volta a olhar para a sua vida, volta a conferir sua conta bancária, volta a ver. Não viu nada? Então volta. Porque no dia que você virar para mim e falar assim, eu vejo um pouquinho de esperança, eu falo, então pode levantar. O que você está vendo agora? O que você está vendo, irmão? Porque Deus pegou um menino, levou para o meio do deserto e falou assim, Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Ele olhou para Deus e falou assim, eu vejo algo que ninguém aqui está vendo. Eu estou vendo algo brotar. Eu estou vendo uma vara de amendoeira brotar num lugar onde não pode brotar, mas porque eu tenho fé, vai brotar. Eu vejo algo que pode transformar. Ninguém está acreditando, mas eu acredito, meu Deus. Então Deus vai assim, visto bem, meu filho, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Qual é a palavra que ele está dizendo? Que você não vive pela vista, você vive pela fé. A porta está fechada, diz ela está aberta. Minha saúde está mal, não está mal coisa nenhuma, está com saúde sim, porque a palavra de Isaías 53, verso 4 e 5 está na sua vida. Pelas suas pisaduras você é curado, sarado, transformado. O que é que você está vendo? Nós estávamos numa quinta-feira lá no Monte da Caparica, nós já estamos acabando. Nossa irmã Daiane, se você quiser, pode perguntar, ela está lá para testemunhar para você. E uma quinta-feira eu pregando sobre fé. E uma quinta-feira assim, fé, creia. Ela estava com hepatite crônica, estava com meningite e estava com câncer maligno no pulmão. Tinha que comer em talheres diferentes da família, não queria participar da Santa Ceia da igreja e ninguém sabia, nem eu. A única pessoa que sabia era a pastora Antônia que estava lá. E eu estou lá pregando sobre fé, sobre cura, que Deus faz. Aí ela vem e eu falo assim, não, se você crê que o levantar da sua mão vai te dar vitória e saúde, Deus está curando. Eu não sei porquê, e apontei para ela, Deus está te curando, minha irmã. E ela dobrou o braço e ficou assim. E todos os irmãos ficam assim, eu falei assim, não, está orando. De repente eu olhei para a pastora Antônia e parece que o meu espírito se uniu com o dela. Eu olhei para a pastora Antônia levantou a pastora Antônia não estava olhando para a irmã Daiane, porque ela estava de um lado ou do outro do culto. Ela levantou, foi até lá, pegou, descruzou os braços dela, levantou as mãos dela assim, hoje Jesus está te curando. E você terá que dar testemunho disso. Semana retrasada, eu estava na quinta-feira, eu falei assim, pastor, não vai começar o culto não, o senhor vai pregar ainda não. Deixa eu dar o testemunho, o quê? Naquele dia, naquela quinta-feira, quando o senhor pregou sobre fé, eu não estava crendo, porque eu achava que era impossível, porque o médico disse que eu ia morrer, que os meus dias estavam contados, eu estava com vergonha por causa dos meus filhos, estava olhando para as minhas filhas pequenas e não sabia o que eu ia dizer, mas naquele dia Jesus Cristo me curou, e hoje eu vim trazer o resultado do médico. Pelo amor de Deus, tenha fé aí, irmão. Tenha fé. Se tem alguém enfermo hoje, você quer ver a palavra que eu tenho para você? A mesma de Isaías 53. Se você ter fé, você é curado. Meu irmão, você é curado. Acabou. Não existe doença
Não existe doença que pode impedir a cura de Jesus Cristo. Se você crê, você é, e pronto, acabou. Eu tenho exemplos na minha casa, exemplos que eu vi gente curando. Eu vi gente sendo curado, 40 homens de sida. Então não existe, irmãos. Deus cura. Mas você precisa crer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou você vai ficar subindo e descendo montanha até te dar fé. Quantas vezes você vai subir no monte? Quantas vezes você está subindo no monte? Porque tem gente que já deve estar na 20ª, 30ª, 48ª, né? Sobe e desce, sobe e desce. Quantas vezes você está vindo no culto falando de fé? Não aconteceu nada ainda? O problema está na palavra ou o problema está em você? Fique de pé comigo. O que é que você está vendo? A conclusão de tudo isso é que Deus sempre honrará os humildes. Antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos perante, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele te exalte.